Então tá, vamos lá. Introdução à Economia, aula 9. Hoje a gente continua com elasticidades, que é o tema que a gente já viu na aula passada, já tinha até visto na aula retrasada, e vamos continuar, vamos acabar com elasticidades hoje. A gente já sabe o que é, já definiu, viu vários tipos de elasticidades diferentes, e essencialmente o que a gente quer ver, ainda ver elasticidade de oferta, mas isso é muito rápido. Vamos usar elasticidades no contexto de diagramas de oferta e demanda. Vamos botar tudo que a gente aprendeu nessas últimas 4 aulas para funcionar, para analisar situações do mundo real, situações que você encontra nos jornais, na sua vida. Por exemplo, agora com o preço do arroz subindo, esse tipo de coisas. Vacina daqui a pouco vem aí. Qual vai ser a elasticidade de demanda e de oferta de vacinas, né? Isso vai ser uma coisa... Todos têm países que já estão comprando mesmo antes de existir. Então, como é que vai analisar isso? É com esses diagramas. Quer seja fazendo os diagramas, quer seja fazendo modelos, usando as equações que estão representadas nos gráficos, quer seja pegando dados de verdade, estimando essas curvas de oferta e demanda e achando os preços e quantidades na vida real. Então, deixa eu só recapitular um pouquinho aqui, só enquanto a gente vai para frente. Tirar essa barra aqui. Então, elasticidade de demanda. A gente tem um diagrama de oferta e demanda, tem a demanda, e lembra que a elasticidade é a sensibilidade da demanda a preço. Isso quando a gente fala elasticidade, preço da demanda. Então, se varia o preço, a demanda vai variar proporcionalmente mais ou menos. A gente viu como é que calcula, tem essas fórmulas, vou passar rápido aqui, que a gente já viu isso 2 vezes. E a gente diz assim, a demanda é elástica se uma variação de 10% do preço leva uma queda de mais do que 10% da demanda. Ela é inelástica se uma variação de 10% um aumento de 10% dos preços leva uma queda de menos do que 10% da demanda, da quantidade. Então, tipicamente no desenho, no gráfico, uma demanda elástica é bastante horizontal, que nem essa. Uma inelástica é vertical, mais vertical. Repara que quando ela é vertical, uma variação de preço tem pouca variação aqui na quantidade. Ela é inelástica, não é sensível a variações de preço. E aqui, esse slide, de novo, lembra, é muito importante. Quais são as características de um bem que fazem com que ele seja elástico? O principal é que ele tem substitutos. Se um bem tem substitutos, quando sobe o preço desse bem, você usa o substituto, cujo preço não subiu. E também tem o quão importante ele é no seu orçamento. Então, se ele é um pedaço muito grande do seu orçamento, quando sobe o preço, vale a pena você sair buscando substitutos ou achando promoções. Então, você é sensível a variações de preço de bens que são a parte grande do seu orçamento. E, além disso, bens que você vai consumir no longo prazo, se a sua análise é uma análise de longo prazo, você tem mais tempo de substituir. Então, no longo prazo, você é mais elástico, sua demanda é mais elástica. E também a abrangência do mercado. Você está falando de um bem muito específico, então você é menos elástico. Não tem substitutos tão bons para um bem específico. Um bem mais genérico, como automóvel, em vez de um Fiat específico. Automóveis têm muitos substitutos, um Fiat específico pode ter menos substitutos. A gente viu vários exemplos disso, vemos exemplos de uso disso em política, como é que mede isso na vida real. Vimos os casos extremos de uma demanda perfeitamente inelástica. Ela é totalmente vertical, como nesse gráfico aqui. Isso aqui é mais matematicamente um extremo, nenhum bem é totalmente inelástico. Totalmente inelástico quer dizer que você não é nem um pouquinho sensível ao preço. O preço pode multiplicar por 10 e você ainda vai querer comprar. Então, esse é um caso extremo. Outro caso extremo é uma demanda perfeitamente elástica, onde você é totalmente sensível ao preço. O preço sobe 1 centavo,
e você vai reduzir drasticamente a quantidade demandada. De novo, são só casos extremos, o mundo real está em algum lugar no meio. Tá, temos vários usos disso, vimos elasticidade de preço cruzada da demanda. Então, agora sobe o preço de um bem. O que acontece com a quantidade demandada, não desse bem, mas do bem substituto, do bem complementar? E nós vimos que você pode definir um bem complementar, pelo sinal da elasticidade cruzada, elasticidade de preço cruzada. Se a elasticidade de preço cruzada é negativa, então são bens complementares. Sobe o preço do bem, sobe o preço do bem complementar, você vai demandar menos deste bem, porque os dois são complementares. E substituto é positivo. Sobe o preço da manteiga, você vai consumir mais margarina. Margarina e manteiga são substitutos. E bens não relacionados, sobe o preço de um, não afeta a quantidade demandada de outro. Tá. Vimos também elasticidade de renda, é a mesma ideia, qual que é a sensibilidade da demanda à sua renda. Se sua renda sobe, você vai consumir mais ou menos de um bem. E vimos que, de novo, você pode classificar os bens de acordo com a elasticidade de renda da demanda. A elasticidade de renda da demanda vai vir dos dados. Você vai pegar dados de preço, quantidade de renda e calcular esses valores. Aí, se um bem tiver um valor positivo, ou seja, quando subiu a renda da população, a população consumiu mais desse bem, então você diz, isso é um bem normal. Isso, normal porque a maioria dos bens são assim. Você fica mais rico, você consome mais deles. Mas tem alguns bens que não, que você fica mais rico, você consome menos deles, supostamente porque você vai consumir algo que você prefere e não estava consumindo porque você não tinha dinheiro suficiente antes. Então, esses são bens inferiores. E a gente usou essas classificações, vimos exemplos, aí aqui estamos chegando aonde a gente chegou na última aula, onde a gente acabou. A exceção à lei da demanda, o bem de Giffen, lembra, a lei da demanda é uma relação inversa entre preço e quantidade. Sobe o preço do bem, quase sempre, por isso a gente chama de lei, cai a quantidade demandada. Ficou mais caro, você vai comprar menos. Mas tem alguns bens, algumas situações muito específicas, onde pode ser o contrário. Sobe o preço de um bem e você demanda mais. Eu dei um exemplo histórico disso, na Irlanda. As pessoas consumiam 80% da sua renda em batatas, e aí subiu o preço da batata, então eles tinham que continuar consumindo batatas, porque era o único bem que eles conseguiam comprar que tinha calorias suficientes, outros bens eram muito mais caros, e então os 20% que eles não consumiam de batatas, eles vão ter que pegar parte daquele dinheiro para comprar as mesmas batatas, porque ficam mais caro. Então agora eles continuam, o preço da batata subiu e eles vão consumir mais batatas. É um caso extremo. Vimos outras situações em que poderia haver essa exceção, um bem ostentatório. Se você está comprando um bem só para ostentar, talvez se ele subir de preço, ele ficou mais atraente ainda para você, porque você vai deixar os seus vizinhos com mais inveja ainda. Esse é o seu objetivo. E também, se o preço é sinal de qualidade, você está consumindo alguma coisa cara, você está comprando algo caro justamente porque você não sabe muito bem qual a qualidade, então é melhor comprar um caro e garantir que aquilo é bom. Sei lá, um remédio, por exemplo. Tem vários remédios, você não vai querer talvez comprar o remédio mais barato que tiver, se um remédio importante para você, então talvez você queira um mais caro. E a ideia de expectativas também. Se você acha que os preços de alguma coisa vai subir no futuro, talvez é melhor comprar hoje. Tudo isso nós vimos. Paramos aqui. Elasticidade de preço da oferta. Até agora nós chegamos olhando na curva de demanda, mas tudo que a gente falou vale fazendo os ajustes apropriados para a oferta. Nós não vamos gastar muito tempo nessa parte de oferta, dependendo do que você for fazer, do que você está estudando, a parte da oferta pode ser muito importante. Você vai olhar custo das firmas, esse tipo de coisa, é uma área
específica, uma sub-área de microeconomia. Nós não vamos ver isso aqui muito em introdução à economia, então só vamos definir a elasticidade de preço de oferta, e daí vamos em frente e... E é muito parecido com o que a gente viu. Então, a elasticidade de preço da oferta é quão sensível à oferta é a variações de preço. Lembra o que é a oferta? A oferta são os produtores, os vendedores. Eles vão produzir alguma coisa, eu sou um fazendeiro, vou plantar arroz, eu sou um barbeiro, vou decidir quanto tempo eu vou deixar aberto minha barbearia. E como é que eu vou tomar essa decisão? Eu vou pensar assim, o que eu vou ganhar fazendo isso? Né? Em particular, uma das coisas que você vai olhar, claro, você quer saber quais são os seus custos e tudo, mas você quer saber quanto arroz eu vou conseguir vender. As pessoas estão dispostas a pagar pelo arroz, as pessoas estão dispostas a pagar pelos cortes de cabelo, quanto? Então, se eu achar que, dependendo do que eu achar, as pessoas estão dispostas a pagar, eu vou querer ofertar mais ou menos. Mas quão sensível eu sou ao preço? Se eu achar que o preço vai subir, se o preço vai estar mais alto, quanto mais que eu vou querer ofertar. Então, a fórmula é igual, no denominador aqui você fala assim, se o preço vai subir 10%, eu vou oferecer mais, claro que para mim é bom, eu sou um vendedor, eu gosto que o preço esteja mais alto, mas quanto que eu vou oferecer mais? Eu vou oferecer mais do que 10% ou menos? E a lógica é a mesma, se oferecer mais do que 10%, é uma oferta elástica. Se você mesmo, o preço subindo 10%, você só quer aumentar 2% sua oferta, então você é meio que inelástico com relação ao preço. Talvez você tenha alguma rigidez, você só consegue produzir, você é um fazendeiro plantando arroz, mas você já plantou toda a sua fazenda, não tem muito mais o que plantar, então, mesmo se o preço subir, você não vai plantar muito mais arroz, então você é inelástico com relação a preço. E toda a lógica continua que a gente usou na demanda, continua na oferta. Se a sua elasticidade preço de oferta é maior do que 1, a gente diz que você é sensível a preços, sua oferta é elástica. Se você for menor do que 1, que no exemplo que eu dei agora, então a sua oferta é inelástica. E se for exatamente 1, aumentou os preços 10%, você vai oferecer exatamente 10% a mais, então você tem uma oferta unitária. Então, aqui, a elasticidade de oferta. Oi? Alguém está com o microfone ligado aí. Então, aqui no gráfico, como é que desenharia uma oferta elástica? Ela é horizontal. Repara o que aconteceu aqui. O preço subiu de 4 para 5. Então, se você calcular isso, é um aumento de 22%. E porque a oferta está muito deitada, a variação aqui na quantidade foi 67, maior do que os 22%. Então, para achar a elasticidade aqui, eu iria dividir 67 por 22. Dobro, como é que é 67? Vai dar uma elasticidade de oferta maior do que 1, então é elástico. E, seguindo a mesma lógica da demanda, se for mais vertical, que nem está nesse gráfico aqui, é uma oferta inelástica. De novo, aquele mesmo aumento de 22%, o preço subiu de 4 para 5. Então, aumentou 22%. Porque a oferta está muito de pé aqui, a variação foi pequena aqui na quantidade e aumentou só 10%. Passou de 100 para 110, isso aumentou de 10%. Então, 22 divididos por 10, não, conta 10 divididos por 22, vai dar 0,4 alguma coisa. Então, a oferta é inelástica, menor do que 1 é inelástica. E uma oferta exatamente unitária, uma elasticidade de oferta exatamente unitária, aumentou o preço 22%, a oferta aumentou 22%, 22 sobre 22 é 1, a elasticidade unitária. Mas o unitário, de novo, é a fronteira entre elástico e inelástico, dificilmente na vida real você cai exatamente ali. E os casos extremos valem também, uma oferta perfeitamente inelástica,
o preço aumentou R$1 e agora você quer ofertar infinitas quantidades a mais. Não, desculpe, você vai exatamente o contrário, foi totalmente errado. O preço aumentou de 4 para 5, ou de 4 para 100, de 4 para 1000, mas você só quer oferecer 100. É isso que o gráfico está dizendo. Você não é sensível ao preço. Você pode botar o preço aonde você quiser, e quando você vier aqui, você vai estar em quantidade igual a 100. Você é inelástico com relação ao preço. E quer ver um exemplo disso? Acho que vai aparecer no slide um exemplo disso aqui. Suponha que você tem um quadro do Picasso. Acho que esse é o exemplo que eles usam. Mas não qualquer quadro do Picasso. Tem um quadro do Picasso. É aquele quadro do Picasso. E então não interessa quanto que oferecerem para você, você só tem um para vender, então você vai poder vender um. Então você não é sensível a preço. Se bem que você pode decidir vender ou não vender, né? Então, de certa forma, se o preço estiver muito baixo, você opta por não vender, então você não é exatamente insensível ao preço. E oferta perfeitamente elástica, você é totalmente sensível a preço. Qualquer variaçãozinha de preço passou de R$4 para 4,01, R$4,01. Isso iria fazer a sua oferta aumentar de um valor para um valor muito maior. Tá. Bom, isso aqui não é importante. Tá, então, de novo, o que a gente fez na demanda? Quais são as características que fazem um bem ter uma demanda por ele sensível ou não, elástico ou não? Na oferta também tem essas características. Então, vamos ver. No curto prazo, pensa assim, você é um vendedor de alguma coisa, você planta arroz, você oferece corte de cabelos, você é uma fábrica que vende automóveis, você é uma confeiteira que faz bolos, um professor que dá aula, seja lá o que for. No curto prazo, assim, se o preço subir, você não pode dizer, vou oferecer 100 unidades a mais. Ou se você tem uma barbearia, você não pode decidir fazer mais 30 cortes de cabelo por dia, porque você só tem 3 cadeiras, só tem tantas tesouras, só tem tantos barbeiros trabalhando com você. Então, no curto prazo, você até pode botar mais horas. Eu vou ficar aberto até as 8 da noite em vez de até as 6. Você consegue ter um pouquinho de margem para aumentar ali, mas em algum momento você vai ter que ter mais capacidade, mais espaço, mais funcionários. No longo prazo, não. No longo prazo, você tem tempo de alugar a loja ao lado, de comprar mais cadeiras, de treinar mais aprendizes para cortar cabelo. Então, a oferta no curto prazo é mais inelástica do que no longo prazo. Outra coisa que torna a oferta elástica são estoques. Então, se você produz algo, uma fábrica de automóveis também tem aqueles pátios. Então, se ele tem estoques de automóveis e se de repente subir o preço, rapidamente, de uma hora para outra, você já pode oferecer mais. Então, você é mais elástico. Estoques tornam a oferta mais elástica. Você não precisa, quando o preço subir, começar a produzir para atender aquela demanda. Já está produzido, está estocado, então é só pegar lá no estoque e vender. Aqui está o quadro do Picasso que eu falei. Elasticidade zero. Como eu falei, no longo prazo, tudo é mais elástico. No longo prazo, se for para aumentar a oferta para daqui a um ano, é mais fácil. Né? Dá para comprar mais insumos, contratar mais trabalhadores, etc. Então tá. Então, esses são os conceitos, as fórmulas, os gráficos. Vamos botar isso para agir. Vamos ver esse instrumental em ação. Tá? Tem vários exemplos aqui. Eu estou seguindo a apostila, e a apostila segue muito de perto essa parte do texto do Mankiw, com exceção de alguns exemplos específicos ao Brasil. E tem vários exemplos, e que eles vão juntar não só elasticidades, mas os gráficos de oferta e demanda. Alguns exemplos aqui vão ficar mais avançados. Então, o que você tem que fazer? Eu vou te explicar aqui, mas você tem que ler isso nos livros.
E sentar e pensar, tem que dar uma estudada nisso e não se assustar com alguns dos exemplos que vem aí. A gente vai ver com impostos, a gente vai botar impostos nos gráficos. Quem não está acostumado com esses gráficos pode ficar um pouquinho, estranhar um pouco. Mas tenha em mente o seguinte, que em que nível que uma prova de introdução à economia iria exigir esse tipo de coisa. É muito mais entender os conceitos do que realmente chegar em uma resposta específica de um número. Tá? Então, mas ajuda muito ver esses exemplos, ver esse instrumental, só definindo os conceitos, só olhando os gráficos, sem realmente fazer um exemplo ligado à vida real, não dá para você ter uma compreensão total disso. Então, vamos pegar o primeiro exemplo. Choque de petróleo, 1973. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Então, o mundo vinha crescendo bastante lá do pós-guerra até a década de 60, um crescimento muito grande. Os Estados Unidos, foi nessa grande época, os Estados Unidos começaram o sonho americano, crescimento, muito baseado na matriz energética de petróleo. E petróleo tinha uma demanda inelástica. Tá? Por isso que esse exemplo aqui. O que isso quer dizer? Então, o mundo está passando por esse forte período de crescimento, baseado em petróleo como energia. Então, se houvesse um aumento do preço do petróleo, não havia muita opção de não comprar o petróleo, porque todos os automóveis eram movidos a petróleo, muito da indústria era movido a petróleo, então por isso que era inelástico. Se subisse o preço do petróleo, não tinha acontecido muito isso nesse período, desde o final da Segunda Guerra até a década de 70. Pelo contrário, é porque o petróleo estava barato, os países do Oriente Médio produzindo muito petróleo barato, que pôde ter esse crescimento mundial tão forte até ali. Mas aí a OPEP, o cartel dos produtores de petróleo, a Arábia Saudita, principalmente alguns outros grupos lá, eles perceberam assim, olha, a demanda é inelástica. Então um deles estudou introdução à economia e falou, a demanda é inelástica. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, se a gente aumentar os preços, claro que a lei da demanda vai valer, vai cair um pouquinho a demanda pelo petróleo, que for mais caro, mas quanto que vai cair? Aí todos os sheiks olharam para o outro e falaram assim, não sei quanto que vai sair. Aí você que estudou introdução à economia, você vai falar, depende das elasticidades. Então, essa é uma dica para mim. Toda vez que você tiver uma discussão sobre isso, o preço do arroz subiu, o que vai acontecer, as vacinas vêm aí, vai ser caro, não vai ser caro, e todo mundo tem uma opinião, todo mundo vai falar, você simplesmente coça o queixo e fala assim, depende das elasticidades. Deixa eu fazer de novo para você. As pessoas estão falando, vai acontecer isso, vai isso aqui, não sei o que, e você depende das elasticidades. Essa vai ser a coisa mais inteligente que vai ser dita naquele quarto, naquele momento. Que sempre depende. Essas considerações, se acontecer isso, se subir X, o que vai acontecer com Y, depende de quão sensíveis são essas relações. Então, no caso da OPEP, eles perceberam que a demanda era inelástica. Então, eles subiram o preço, fizeram em poucos anos um aumento de 400% dos preços. Imagina o preço da gasolina quintuplicar, 400% é quintuplicar. E o resto do mundo resmungou, gritou, mas eles tinham que continuar comprando. Toda a matriz deles era a base de petróleo, ou seja, a demanda deles era inelástica. Então, deu uma crise mundial muito grande. Aconteceu depois, isso teve impacto nos juros mundiais. O Brasil se deu muito mal nessa época por causa disso. O Brasil estava no meio do milagre brasileiro também, muito a ver com construído em cima de petróleo. E dessa crise mundial. No curto prazo, a demanda é mais inelástica, lembra? No longo prazo, o mundo pode se adaptar. No longo prazo, houve muita adaptação. Hoje, o Brasil, por exemplo, começou a produzir álcool naquela época. Era o Copersucar, a produção de álcool. Nos Estados Unidos, que era muito comum na década de 50, 60, 70, carros muito grandes que consumiam muita gasolina, que era barato. Nesse momento, os carros começaram a ficar menores, mais econômicos. Então, no curto prazo, no longo prazo, o mundo se adaptou. Ele conseguiu reduzir sua demanda por petróleo. Então, no longo prazo, a demanda era mais elástica do que no curto prazo. Mas no curto prazo, não teve jeito.
Então, é esse exemplo aqui. Subiu o preço do petróleo, a OPEP subiu mais do que isso, lembra? Subiu 400, então se fosse fazer correto, teria que botar lá em cima, fora do gráfico. E a quantidade caiu, mas caiu muito pouco no curto prazo. Exemplo 2, política de valorização do café no Brasil. Vocês conhecem isso também. Lá a partir de 1850, o Brasil começa a ser um produtor do café, café começa a se difundir no mundo inteiro. O Brasil tinha quase um monopólio de café nessa época. E café também tem uma demanda inelástica. É um pouco a natureza do café, porque não tem substitutos muito bons. Claro, tem chá, tem água, tem leite, mas tem um café meio viciante. Então, e também é inelástico na outra direção. Bom, inelástico com relação a preço, sobe o preço do café, você continua comprando café. Você vai comprar menos, mas continua comprando. O Brasil tinha um monopólio, então isso quer dizer, o Brasil podia dizer assim, vamos subir o preço do café e o mundo vai ter que continuar comprando. A mesma lógica que a OPEP fez com o petróleo. Para fazer isso, o Brasil, uma coisa que o Brasil fez foi... tinha um problema era o seguinte, é que havia uma superprodução de café no Brasil nessa época. Então, como tem uma superprodução de café, o preço deveria cair. Aí o que o Brasil fez foi vamos estocar esse café, a partir de 1930 até queimar o café, o governo comprava e queimava, e isso mantinha a oferta baixa e o preço alto. Bom, uma questão aqui que você podia pensar nesse caso que vale a pena considerar é a elasticidade de renda. Então, a elasticidade de renda. Nesse caso, quando um país fica mais rico, ele vai consumir mais petróleo ou menos? Petróleo é um bem normal ou é um bem inferior? Então, petróleo é um bem normal. Um país fica mais rico, vai consumir bastante mais petróleo. Vai ter mais carros, vai ter mais indústria, vai ter mais aquecimento, todo esse tipo de coisa. Então, mas café não. Café tem uma necessidade de renda baixa. Ele não chega a ser um bem inferior, mas é bem mais baixo do que petróleo. Ou seja, se eu dobrar sua renda, você não vai dobrar sua quantidade de tomada de café. Você não vai comprar 3 vezes mais café. Você vai tomar um pouquinho mais de café, talvez, e você vai, talvez, tomar um café melhorzinho, mas vai tomar mais ou menos a mesma quantidade. Então, esse foi um problema com essa política do Brasil, porque 2 problemas, né? Um, que havia uma superprodução, que contrariava toda essa estratégia, e o outro que a elasticidade de renda baixa quer dizer que, mesmo quando acabasse a Grande Depressão em 33, 34, 35, o mundo ia voltar a tomar café, mas não ia tomar tanto mais café assim. Tá. Ok. Exemplo número 3. Aliás, aqui tem uma série de exemplos. Vamos olhar tributação. Então, tributação significa o quê? Significa o governo colocar imposto sobre produtos, sobre serviços. É uma coisa que governos fazem, é necessário, porque o governo tem que oferecer serviços públicos, da onde o governo vai tirar dinheiro para isso. A gente sabe que o governo não pode criar dinheiro não cresce em árvore, ele tem que tributar, ele tem impostos, e daí ele arrecada esse dinheiro e usa esse dinheiro. Agora, tem várias formas, vários tipos de impostos diferentes. E todo imposto, ele vai intervir no mercado. Lembra, a gente viu aqui a oferta e demanda, quando a oferta e demanda no mercado perfeitamente competitivo funcionam, você chega no equilíbrio e tem um resultado muito importante em economia, porque a gente vai ver mais para frente, que diz assim, que esse equilíbrio que o mercado competitivo chega é o melhor que você pode fazer do ponto de vista da sociedade, do bem-estar social. Se o governo vai botar um imposto, ele está distorcendo aquela alocação que o mercado fez. Vai ter uma distorção. A distorção significa que o mercado, a quantidade e o preço final vão ser menos eficientes. No entanto, justifica porque é preciso que o governo ofereça alguns bens públicos como segurança, educação,
todo o aparato necessário do governo. Então, o jeito de pensar é o seguinte: precisa ter uma tributação, mas a gente quer que essa tributação seja eficiente. E corre um risco muito grande de ter impostos que vão fazer mais mal do que bem. Eles vão distorcer alocações, não vão arrecadar muito, então eles são ruins de tudo quanto é jeito. Então, qual que é o segredo para acertar a tributação? Eu coço o queixo e eu falo, depende das elasticidades. Então, o jeito de saber qual imposto colocar, sobre quais bens, qual o tamanho do imposto colocar, todas essas perguntas de como tributar, depende das elasticidades. Então, a gente vai ver vários exemplos agora para fazer esse ponto, né? E isso é de tremenda importância para um país funcionar bem, né? O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais tributa. A gente tem uma carga tributária imensa. Então, isso é muito ruim quando você pensa do seu ponto de vista particular. Assim, se você tem um número assim, você trabalha até maio só para pagar imposto, né? Assim, se você contabilizar, não sei se é maio, tem uma data assim, até abril, alguma coisa de tanto imposto. Então, o Brasil cobra muito imposto. Isso é ruim, porque imposto distorce, mas é bom porque aí supostamente o governo teria essa arrecadação para fazer bens públicos. E o Brasil é um país que precisa de muitos bens públicos, né? Precisa de muitos serviços públicos, infraestrutura, educação, saúde, esse tipo de coisa. Agora, o que é ruim também, que a gente tem que se perguntar é, será que essa tributação tão grande brasileira está gerando, então, muitos serviços públicos? Porque esse é um modelo, na Escandinávia, mais ou menos, é isso. Era, pelo menos, durante algum tempo. Os impostos deles são muito altos, mas aí o governo, em contrapartida, dá educação excelente, saúde excelente, infraestrutura excelente. Será que no Brasil é esse caso? Acho que o consenso é que não é. É uma tributação muito grande e mais, é uma tributação regressiva. Outra coisa que a gente não vai tratar aqui, mas que é muito importante, é quem está pagando a maioria dos impostos. Os impostos eles ajudam a acabar a pobreza, porque a gente vai taxar mais os mais ricos e oferecer serviços públicos que atendem a população mais pobre, ou eles são regressivos, é o contrário, quem paga mais são os mais pobres e os serviços públicos oferecidos com essa arrecadação privilegiam os mais ricos. Então, na verdade, é complexo isso, tem vários impostos brasileiros são progressivos, redistribuem na direção dos mais pobres, já outros são regressivos, então é complicado. Aqui a gente não vai entrar nessas coisas, vamos só tentar olhar a mecânica de oferta e demanda em impostos. Tá. No slide aqui, no Brasil tem impostos diretos, por exemplo, imposto de renda. Você recebe seu salário e todo mês, ou no final do ano, você tem que pagar, digamos, a alíquota máxima é 27,5% do que você recebe. Então, você recebe seu salário e daí você vai lá e paga para o governo aquela quantidade. Outros são impostos indiretos. O primeiro é direto porque você sente, né? Você recebeu o seu salário, você recebeu, digamos, 10 mil reais, mas você vai ter que pagar 2.700 para o governo. Então, é direto. Você recebeu e você pagou. Indireto, você não sente tanto. ICMS, por exemplo, você compra um automóvel e o automóvel custou 50 mil reais, só que, na verdade, desses 50 mil reais, 10 mil reais são impostos. E você vai pagar os 50 mil para a concessionária e a concessionária vai pegar a parte do governo e dar para o governo. Então, você não sentiu, na sua cabeça, você não está dizendo, estou pagando tanto para o produtor, tanto para o governo. Você diz, não, estou pagando 50 mil reais. Então, nesse sentido, que talvez seja chamado de indireto, então, e todo mundo paga ICMS, né? Até o pobre vai lá, compra um cafezinho no bar da esquina, e ele está pagando imposto sobre aquilo. Imposto de renda recai mais sobre quem tem renda. Então, um pobre que não tenha renda ou tem uma renda abaixo de um certo valor não paga imposto de renda.
Tá. Então, impostos indiretos afetam os preços pagos pelos compradores e os preços recebidos pelos vendedores. Nos Estados Unidos é diferente o imposto indireto. Você vai numa loja, todo turista nos Estados Unidos, turista brasileiro, já passou por isso. Você só tem $10. Aí você vai numa loja, aí você diz, só tenho $10. Então, eu vou comprar aqui, você pega um negócio que vale $10, você vai lá para o caixa e diz assim, please, sir, eu quero comprar esse negócio de 10 e se entrega os $10. Aí o cara chega para você e fala, serão $10 e 80 centavos. Aí você, não, deve haver um engano, são $10, está escrito aqui na etiqueta. Aí o cara diz, não, sim, o produto é $10, mas o imposto são 80 centavos, que lá o imposto é colocado a mais do que o preço anunciado. E esse sistema é bom? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil já está embutido dentro do preço. E você só vê o preço do produto mais o imposto. Esse jeito americano é bom porque as pessoas têm noção do quanto estão pagando de imposto. E você sabendo o que você está pagando, a população fica mais vigilante tanto para a quantidade de imposto que existe, como o uso daqueles recursos pelo governo. Então, impostos mudam os incentivos das pessoas, né? Que afeta preço, então vamos mudar os incentivos. Vamos ver exemplo aqui primeiro. Então, esse exemplo do imposto indireto, o ICMS. Então, tem oferta e demanda, equilíbrio. Sempre vamos começar aí. Mercado competitivo, tá aí. Aí o governo chega e diz assim, vou botar um imposto indireto sobre esse mercado aqui. Aí a gente tem que pensar, como é que ele vai afetar o imposto indireto? Lembra que o imposto indireto é o produtor que vai pagar. Então, o produtor, se ele vender uma unidade, ele vai ter que pagar tantos por cento de imposto. Então, o imposto indireto vai deslocar a curva de oferta para a esquerda, como está desenhado aí. Porque, repara, é como se fosse um insumo a mais. O produtor usou capital, mão de obra, aluguel da loja dele, o equipamento, os insumos todos, e ele tem um outro insumo que ele tem que pagar, que chama imposto. Então, ficou mais caro produzir, ao mesmo preço, ele vai sempre produzir menos. Por isso, deslocou a curva de oferta para cima. Tenha certeza que você entende esse deslocamento da curva de oferta, que isso é importante. É bem lógico isso aqui. Repara, ele tá agora que o produtor vai pagar um imposto, o consumidor também vai pagar um imposto, mas como o consumidor está pagando só um preço lá na etiqueta, quem vai pegar o dinheiro mesmo e pagar para o governo é o produtor. Então, é como se fosse um insumo a mais. Então, deslocou para a esquerda, faz sentido, né? O equilíbrio passou aqui de P1, Q1 para um equilíbrio onde tem menos quantidade comprada e vendida. Faz sentido, agora que ficou mais caro, tem um imposto, o governo deu uma mordida nesse mercado, então as pessoas vão querer comprar e produzir menos e o preço vai ficar mais caro, porque agora tem um imposto. Mas a gente quer saber quanto mais caro vai ficar. Será que vai ficar mais caro exatamente o valor do imposto? Provavelmente não, porque tem as elasticidades, lembra? Tem a sensibilidade da demanda e da oferta à variação de preço. Então, vamos fazer essa análise aqui. Então, olha, a gente estava aqui no equilíbrio, P1, Q1. O governo botou um imposto, a oferta se deslocou, se reduziu de certa forma, ela foi para a esquerda, ela ficou menor. Então, se P3 é o novo equilíbrio, P3 é o preço que o consumidor vai pagar. Ele vai pagar P3, não, o consumidor nem sabe, ele sabe, mas ele não está pensando que tem imposto. Ele vai na loja, pergunta quanto é, antes era P1, agora ele entra na loja e pergunta quanto é, e agora é P3. Então, o consumidor vai pagar P3. Só que então, aí o vendedor recebe P3, mas lembra que ele tem que pagar para o governo o imposto. E ele vai pagar essa quantidade aqui. Ele vai pagar P3, P2 de imposto. Então, essa distância aqui é o que ele vai pagar para o governo. Ele vai pegar P3
e vai subtrair essa distância P3, P2, pagar. Então, no final, o vendedor vai receber P2. O vendedor recebe P2, vamos dizer assim, o vendedor recebe P3 do consumidor, entrega essa quantidade aqui para o governo e sobra para ele P2. Então, o novo equilíbrio agora é essa quantidade Q2. Essa é a quantidade comprada. Faz sentido que caiu, teve um imposto, caiu, subiu o preço e caiu a quantidade demandada. Eu sei que isso pode ficar um pouquinho... já, de repente, deu um salto aqui na complicação desse negócio, mas lembra aquilo que eu falei. O importante aqui é entender essas ideias de que botou um imposto, vai deslocar a oferta e demanda, isso afeta os equilíbrios, e mais que o tamanho e a direção que vai afetar depende das elasticidades. Repara, se essa demanda for mais elástica, mais deitada, a oferta mais elástica, mais deitada, essas distâncias entre P1, P2, P3 e entre Q1 e Q2 vão mudar apropriadamente. A gente vai ver exemplos disso. Então, vamos pegar esse exemplo que eu dei e fazer isso que eu falei. Eu vou repetir esse exemplo, só que vamos começar com uma demanda elástica e uma oferta inelástica. Tá? Aqui a demanda está elástica, está muito deitada. Esses consumidores têm muitos substitutos para esse bem. Então, repara, isso é importante. Se a demanda é elástica, os consumidores têm substitutos. Se o governo puser um imposto, você já pode imaginar, antes de fazer qualquer coisa aqui, que esses consumidores não vão pagar muito do imposto. Porque se esse imposto deixou muito caro, eles vazam para o outro bem. Eles podem vazar porque eles têm uma demanda elástica, essa que é a definição, eles têm substitutos. Então, vamos ver isso. Então, quem vai pagar a maioria do imposto vai ser, a gente vai ver, vai ser o vendedor, ou então o governo não vai conseguir arrecadar muito. Essa é uma lição de tudo isso, que o governo, se ele botar imposto em cima de bens elásticos, ele não vai arrecadar, simplesmente aquele bem ficou mais caro, as pessoas deixam de comprar, distorceu o mercado e arrecadou pouco. Vamos ver isso aqui. Vamos ver aqui no exemplo. Então, a demanda está elástica, está deitada, a oferta está inelástica. Então, esse vendedor, ele não tem a opção de produzir muito mais ou menos, ele é inelástico. O primeiro equilíbrio aqui, P1, Q1. O governo colocou um ICMS, aumentou o imposto. O produtor vai ofertar menos, a curva de oferta se desloca para a esquerda. O novo equilíbrio está aqui. P3 é o preço que o consumidor vai pagar. Então, comparado com o equilíbrio inicial, olha, vai pagar mais. Mas repara que não é tanto mais. Como a curva dele é muito deitada, ele vai pagar mais, mas ele não tanto assim, como se a curva fosse mais vertical. E quanto que o produtor vai pagar desse imposto, vai ser P1, P2. Só para... Deixa eu fazer todo o processo. Aumentou o preço, aumentou o imposto, deslocou a curva de oferta, o novo preço é P3, o consumidor paga P3, o produtor recebe isso, tira essa distância aqui, P3 menos P2, dá para o governo e fica com P2 para ele. Então, P2 é como se fosse o preço que o vendedor recebe, P3 é o preço que o consumidor paga e o governo fica com essa distância aqui. E a quantidade caiu um pouco aqui. Vamos comparar isso agora com uma demanda inelástica. Agora os consumidores não têm muito para onde fugir. O governo vai botar um imposto, imagine assim, vacina da Covid saiu. Vai ter 3 vacinas funcionando, talvez ano que vem, e tem um certo preço, imagine se o governo botar um imposto em cima da vacina, você está inelástico, diz, eu vou ter que pagar. Eu não tenho muitos substitutos para a vacina de Covid. Tem alguns, mas pode não se vacinar, por exemplo, mas, em geral, você vai querer e a demanda está inelástica. Então, nesse caso, você passou do equilíbrio P1, Q1,
o governo botou o imposto, a curva de oferta se deslocou, o novo preço está aqui para os consumidores, o consumidor paga P3, o vendedor recebe P3, ele vai pagar essa diferença aqui para o governo, dos P3 que ele recebe, ele tira esse valor P3 menos P2, dá para o governo e fica com P2 para ele. E aqui, repara que nesse caso, a parte paga pelo vendedor é pouca e a parte paga pelo consumidor é muito, porque o consumidor é inelástico. Mesmo com imposto, ele resmungou, ele gritou, mas ele era inelástico, ele tem que consumir aquilo ali, então ele está arcando com boa parte do imposto. Tá, então, qual que é o mais importante do que realmente a mecânica de tudo isso? Pensa no que aconteceu aqui. Exatamente aquilo que eu falei, a gente quer saber o que acontece quando o governo põe um imposto indireto, aumenta o ICMS. E todo mundo sabe, vai reduzir a quantidade vendida, comprada, a quantidade de equilíbrio daquilo. Sim, mas quanto que vai reduzir? E aí, de novo, você coça o queixo e diz, depende das elasticidades. E aí todo mundo olha para você e diz, esse cara entende de economia. Porque essa é a coisa mais inteligente que alguém falou na sala até agora. E é verdade, que você vai perceber que as pessoas não pensam assim. As pessoas pensam assim, não, se aumentar o preço disso, vai cair a demanda, as pessoas vão deixar de comprar. Sim, mas como? Quando? O que é importante? As elasticidades. As elasticidades relativas da oferta e da demanda. E o jeito de fazer isso é justamente com esse instrumental. Aqui com gráficos, mas você pode fazer também com equações. Ok. Então, esse foi o exemplo de um imposto indireto, que é um imposto que é como se fosse o produtor quem paga é todo mundo, né? A gente viu, uma parte paga pelos vendedores, outros pelos produtores, uma parte é o governo que deixa de arrecadar, mas vamos ver agora o imposto cobrado em cima dos consumidores, diretamente em cima dos consumidores. Então, aqui seria o seguinte, oferta e demanda, equilíbrio, competição perfeita. E agora vai ser assim, você chega lá, você decide, você olhou os preços, vê que o preço é P1, você decidiu comprar Q1, mas quando você chegou no caixa, o caixa diz assim, e você entregou P1 vezes o número de unidades que está comprando, e aí o caixa falou para você, tá bom, mas agora, além disso, você tem que me dar um imposto, você tem que pagar um imposto. Ou você vai ali no quiosque do governo e paga o imposto e depois vem e pega o bem. Só que a gente não faz assim, diz assim, você me dá o dinheiro, eu sou vendedor, você me dá o dinheiro, o meu dinheiro, que você está comprando de mim, mas me dá o dinheiro do governo, o imposto que você tem que pagar, e eu entrego para o governo, porque depois eu entrego tudo junto para ele depois. É como se fosse isso. No Brasil, é isso que acontece, só que ele já embute tudo para evitar complicações, eu acho, para disfarçar o tamanho do imposto, ele põe tudo junto e o consumidor não está meio que ciente daquilo ali. Mas se ele tivesse ciente, ia ser isso aqui. Ele ia passar dessa demanda, essa é a demanda que ele tem pelo bem, e essa é a demanda que ele tem para o bem, incluindo o imposto. Né? Um jeito que você podia pensar isso é se o imposto for tão grande, se o imposto assim for um imposto tão grande, essa curva de demanda ia se deslocar tanto para a esquerda que a sua decisão ia ser, eu não quero comprar isso, não vou comprar isso. Quero comprar 0 unidades a esse preço. O preço do bem até está razoável, mas o imposto é tão alto que eu não vou comprar. Nesse exemplo aqui, a demanda se deslocou para a esquerda, mas só uma certa quantidade, então o novo equilíbrio está aqui. O novo equilíbrio está aqui e faz sentido. Como tem um imposto, ficou mais caro, a quantidade caiu de Q1 para Q2 e nesse exemplo aqui o preço caiu, a quantidade diminuiu tanto que o preço caiu. O valor do imposto é essa distância aqui, a distância vertical entre a oferta, entre as demandas antes e depois do imposto, mas o valor efetivamente pago de imposto vai ser a distância aqui, que é menor do que o imposto
por causa das elasticidades. Então, vamos decompor novamente quem é que paga o que aqui. Nesse exemplo, imposto direto. O primeiro equilíbrio está aqui, P1, Q1. O governo chega e põe um imposto que vai ser pago pelo consumidor. Então, a demanda do consumidor cai. Essa vai ser a nova quantidade de equilíbrio. E o consumidor pensa assim, bom, eu vou pagar P2, né, eu vou pagar essa distância aqui, P2 pelo bem, é isso que o vendedor vai receber, mas ainda vou pagar esse imposto aqui. Esse é o valor do imposto que ele paga aqui. Então, o consumidor vai pagar P3, né, essa distância 0 até P3, do qual essa distância aqui é imposto, e essa distância 0P2 é o preço do bem. E aí, de novo, você pode imaginar que os tamanhos relativos aqui dependem da elasticidade. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar um exemplo aqui, vamos botar uma demanda bem elástica. Então, lembra, demanda elástica quer dizer que o consumidor tem mais poder. Ele tem substitutos, está com o imposto em cima dele, ele foge, ele tem substitutos. E aqui a oferta está inelástica, ela está muito vertical. O produtor não tem substitutos, ele tem mais ou menos que produzir aquela quantidade. Mesmo que tiver um imposto, ele vai continuar produzindo mais ou menos aquela quantidade. Começa sempre no equilíbrio inicial, P1, Q1, aí vem o imposto desloca a curva de demanda para a esquerda, para baixo, reduz essa demanda, e o novo equilíbrio, a quantidade de equilíbrio é Q2, o consumidor vai pagar P3, antes ele pagava P1, agora ele paga P3, repara que aumentou muito pouco o preço dele, por quê? Porque ele é elástico. O elástico não é vulnerável, é pouco vulnerável, porque ele foge, ele tem opções. E o produtor, e desses P3 que o consumidor paga, ele paga essa distância P2, P3 para o governo, e o vendedor recebe 0P2. Então, repara, o vendedor que paga essa distância P1, P2, ele está pagando uma fatia relativamente maior, proporcionalmente maior do imposto. O imposto total é como se fosse esse retângulo aqui. É o tamanho do imposto, o valor do imposto, P2, P3, vezes a quantidade de unidades vendidas. O imposto é isso. Vendeu tantas unidades, o imposto era tanto, então tanto vezes tanto dá. Vamos mudar agora isso. Vamos ver e se o consumidor for inelástico. Está aqui o exemplo. O consumidor está inelástico, essa curva de demanda está muito vertical. Então, a demanda é inelástico, ele está vulnerável, ele não tem onde muito fugir, não tem substitutos, ele precisa daquele bem, mesmo que vier um imposto, mesmo que vier um aumento de preço, ele só não vai poder deixar de comprar totalmente, ele vai ter que continuar comprando mais ou menos a mesma quantidade. Começa no equilíbrio inicial. P1, Q1, o equilíbrio inicial, e aí vem o imposto desloca a curva de demanda, porque é um imposto sobre o consumidor está vendo que ele está pagando, então a nova quantidade vendida com o imposto caiu a quantidade demandada, a quantidade de equilíbrio, o consumidor vai pagar P3, antes ele pagava P1, repara que aumentou muito o preço que ele paga. E o vendedor vai pagar P2, P1. Vai pagar uma parte do imposto bem menor do que o outro, por causa a oferta dele é elástica. Então, eu sei que alguns de vocês devem estar adorando isso, achando que isso é legal, dá para entender tudo. Quem já teve mais, já usou esse tipo de gráfico, outros estão preocupados, dizem, peraí, eu não estou entendendo esses gráficos, essas linhas todas. Isso não tem problema, lembra? O importante é entender essa lógica de
que as elasticidades, a capacidade tanto do produtor ou do vendedor reagir a variações de preços é que vão determinar o novo equilíbrio da economia. Então, qualquer intervenção que o governo vai fazer via imposto vai depender das elasticidades. Qualquer choque que vier de fora que vai afetar preço e os choques afetam a demanda e a oferta, e a gente quer saber, mas para onde que vai o preço final? Para onde vai a quantidade final? Depende das elasticidades. Essa é a primeira coisa a ter isso em mente. Mesmo que você diz assim, não, eu entendo isso, mas não sou capaz de chegar no gráfico, saber ainda o que vai, qual curva vai deslocar, para onde que vai deslocar, quem paga, o que quem não paga. A primeira coisa é entender essa ideia o conceito de elasticidades, que elasticidades afetam essas políticas, afetam os resultados dos choques. E a partir dali, lendo isso aqui, a gente vai ver isso em diferentes contextos, você vai começando a entender melhor esses gráficos e ver que é um instrumental poderoso. De novo, na prova, dificilmente teria no controle, por exemplo, teve uma pergunta, não tinha elasticidades ainda, mas ele tinha um choque acontecendo e pedia para você o que acontece com a demanda, o que acontece com a oferta, o que acontece com o preço, o que acontece com a quantidade. O próximo passo é só adicionar a isso a ideia de elasticidades, que as inclinações importam. Então, resumo aqui. Impostos, a gente viu que impostos desencorajam a atividade do mercado. Lembra aquele resultado, e eu vou voltar para isso na próxima aula. O mercado, se ele não tiver nenhuma imperfeição, se tiver um mercado competitivo, aquela é a melhor alocação que existe. Então, toda vez que o governo chega com um imposto, vai distorcer. Só que a gente diz que é razoável alguma distorção, porque a sociedade precisa dessa arrecadação para que sejam ofertados bens públicos, que a sociedade precisa. Mas a gente quer que essa tributação seja feita com o mínimo de distorção possível. Então, você quer uma tributação feita cuidadosamente e que dependa das elasticidades. Você quer taxar os consumidores e os produtores mais inelásticos, porque daí você distorce menos as escolhas deles comparado com o equilíbrio do mercado competitivo. Tá, né? Então, o gestor público, o governo, sempre vale a pena, sempre a melhor ideia taxar o inelástico, sempre taxar o inelástico. Então, se você é inelástico em alguns bens, e a sua demanda por alguns bens é inelástica, por outras é elástica. Então, se você é inelástico por alguns bens, lá você vai pagar aumentos de preço, você vai pagar mais impostos. Nos bens que você é inelástico, lá você tem escapatória, você tem como fugir. Então, tipicamente, você não está tão vulnerável a esses aumentos de preço e aumentos de impostos. Tá. Eu vou fazer o seguinte, como eu sinto que esse pedaço é mais pesado, vamos parar por aqui hoje, e a gente está nesse final de semana universitária, então a gente vai ganhar um certo tempo com isso. Ainda tem mais alguns usos disso aqui que a gente vai fazer na próxima aula, olhar imposto sobre salário, políticas de preços mínimos e máximos. A gente acaba isso na quarta-feira e já passa para o próximo tema, que a gente vai olhar os tipos de mercados diferentes. Então, a gente para por aqui hoje. Então, tá. Deixa eu perguntar, então. Tem alguma pergunta com relação a isso aqui? Alguma dúvida? Algum comentário? Alguém acha que isso, às vezes, quando chega nesse ponto aqui no curso, algumas pessoas ficam mais assustadas? Então tá bom, então ótimo, vamos continuar isso aqui, mas eu recomendo dar uma lida no material nessa parte aqui e a gente continua então quarta-feira.